Você já sentiu como se tudo estivesse desabando, como se ninguém te entendesse, como se Deus estivesse em silêncio e a única vontade que você tem é de desistir? Se essa é a sua realidade hoje, por favor, fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez seja exatamente esta mensagem que Deus queria que você ouvisse. Há momentos na vida em que o chão parece sumir debaixo dos nossos pés, aquela sensação de que tudo está fora do lugar e que nada parece dar certo. Talvez seja o fim de um relacionamento em que você acreditava, uma perda que te deixou sem chão ou até aquela angústia silenciosa que ninguém vê. Pode ser uma notícia inesperada de doença, a demissão repentina, ou simplesmente a dor que te consome por dentro todos os dias sem ninguém perceber. E é justamente nesses momentos que muita gente pensa em desistir, mas é nesses dias escuros que Deus está mais perto do que nunca. É quando suas forças se esgotam que começa a agir sobrenatural, como diz a Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você entende a profundidade dessas palavras? Elas foram escritas por Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas manteve sua fé inabalável. Isso nos ensina que o sofrimento não é o fim, mas parte do processo, pois muitas vezes é nos momentos de dor que Deus mais trabalha em nós. Quantas vezes você já disse em voz baixa ou no coração: "Eu não aguento mais", chorou escondido, se sentiu sozinho mesmo cercado de pessoas. Essas experiências são mais comuns do que se imagina, e se você está ouvindo isso agora, saiba que você não está só, o que você sente muitos também sentem. A diferença está em quem decide continuar caminhando mesmo com o coração em pedaços, como uma árvore que cresce mais forte depois da tempestade. As dificuldades aprofundam nossas raízes e nos fortalecem para suportar algo maior amanhã, e se você desistir agora, nunca saberá o quão longe poderia chegar. Mesmo ferido e cansado, se você ainda está de pé, ainda há esperança, pois enquanto houver fôlego, há chance de recomeçar e ir além. Talvez você se pergunte como continuar se tudo parece perdido. Mas a resposta está em olhar para dentro e encontrar aquela pequena centelha de fé. Mesmo pequena, essa fé é suficiente, como o grão de mostarda que Jesus citou, capaz de mover montanhas, reacender o fogo e renovar a esperança. Pense nas situações reais. A mãe solo que luta pelos filhos, o jovem sem apoio que sofre bullying, o idoso esquecido, todos enfrentam suas tempestades. E mesmo assim continuam, porque acreditam que a dor de hoje não é maior que a promessa do amanhã, e nisso está a força que os mantém firmes. Você se lembra da história de Nelson Mandela? Ele passou 27 anos preso, 27 anos, e a maioria das pessoas teria desistido muito antes, mas ele não desistiu. Ele acreditava em algo maior, em um propósito que ia além das grades, e quando saiu da prisão, tornou-se presidente da África do Sul. Mandela se tornou um símbolo mundial de esperança e perseverança. Uma prova viva de que o sofrimento não anula a promessa, apenas prepara o terreno. Outro exemplo? Oprah Winfrey, uma das mulheres mais influentes do mundo, mas nem sempre foi assim, pois sofreu abusos e viveu na pobreza extrema. Ela enfrentou preconceitos, pensou em desistir, sim, mas escolheu continuar, transformar dor em força, cicatriz em sabedoria, queda em impulso. E você? Vai deixar sua história terminar nesse capítulo de dor ou vai virar a página e continuar escrevendo, mesmo com as mãos trêmulas? Agora quero te propor algo diferente. Um exercício simples, mas poderoso, que pode mudar a sua perspectiva em apenas 7 dias. Todas as noites, escreva em um caderno 3 momentos do seu dia em que você resistiu, mesmo com vontade de desistir por menor que pareça. Pode ser levantar da cama, enfrentar o trabalho ou ser gentil mesmo cansado. E ao final da semana, leia tudo o que escreveu. Você não é fraco. É mais forte do que pensa. Já enfrentou muito e ainda está aqui. Firme, mesmo sentindo uma dor que parece insuportável. Essa dor não define quem você é. Ela é parte do caminho, não o destino final. Porque Deus não se esqueceu de você. Ele vê o seu esforço. Ele enxerga suas lágrimas, até aquelas que ninguém mais vê. E enquanto você estiver de pé, mesmo cambaleando, Ele continuará te sustentando. Não pare agora. O mundo ainda precisa ouvir sua história de superação, porque é Deus te dizendo: aguente mais um pouco, filho. Quantas vezes você já se perguntou em silêncio: por que isso está acontecendo comigo? Quando parece que ninguém entende sua dor, você ora, tenta manter a fé, mas o céu parece fechado, e tudo o que queria era uma explicação, um sentido, uma razão para continuar. Mas e se eu te dissesse que sua dor não é castigo, é preparo? Que a ferida que sangra agora é onde Deus mostrará seu maior milagre.
Há momentos em que o sofrimento não tem explicação aparente, e é aí que muitos desistem, porque querem lógica e controle o tempo todo. Mas a fé começa quando o entendimento termina. Fé é confiar mesmo quando tudo parece ao contrário. É crer que Deus continua no controle. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você tentou fazer tudo do seu jeito e mesmo assim as coisas não saíram como você esperava? As interrupções, frustrações e decepções muitas vezes são desvios estratégicos de Deus para nos proteger ou redirecionar nosso caminho. Às vezes, Ele nos impede de alcançar o que queremos porque está preparando algo muito maior do que conseguimos imaginar ou pedir. Você já parou para pensar que o que você chama hoje de fracasso talvez seja apenas uma etapa do seu chamado? Na Bíblia, José é um exemplo poderoso disso. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso e esquecido por muitos anos. Mas ainda assim não deixou que o sofrimento corrompesse sua fé. Ele não permitiu que a mágoa apagasse o propósito, pois José entendeu que o processo faz parte do plano e, por resistir, Deus o exaltou. O menino rejeitado tornou-se governador do Egito. O humilhado foi honrado e disse aos irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Isso é maturidade espiritual. Entender que o mal que tentam fazer contra nós, Deus usa para nos impulsionar ao nosso destino. Agora me diz, quantas vezes você foi ferido por pessoas que você mais amava? Quantas portas se fecharam quando você mais precisava? Quantas vezes você achou que era o fim, mas na verdade estava apenas sendo reposicionado por Deus para um novo começo? As marcas que a vida deixa em você não são sinais de fracasso, são cicatrizes de alguém que sobreviveu e continua, mesmo quebrado. E se você continua, ainda há esperança, ainda há propósito, porque Deus transforma dor em destino. Pensa em Tyler Perry. Abusado na infância, morou na rua, dormia em carros, mas não desistiu. Continuou escrevendo mesmo sem plateia. Hoje é um dos maiores produtores de Hollywood e sempre diz: "Deus me levou ao fundo do poço para mostrar que Ele é a rocha no fundo." Outro exemplo? Steve Harvey. Hoje é apresentador, autor e comediante, mas dormiu no carro por 3 anos sem saber a próxima refeição. Mas ele confiava que aquilo não era o fim da linha, apenas uma curva no caminho, e estava certo, pois Deus já preparava o destino. Essas histórias provam que o sofrimento de hoje pode ser o palco do testemunho de amanhã, e a dor faz parte da lapidação divina. Deus não desperdiça sofrimento, transforma lágrimas em sabedoria, perdas em crescimento e silêncio em direção. Se hoje você vive o momento errado, pode ser porque está no caminho certo, sendo conduzido por Deus à promessa que Ele preparou. Talvez você tenha orado por direção e as mudanças vieram como perda, crise ou confusão, mas eram respostas disfarçadas de caos. É assim que Deus trabalha. Ele desconstrói para reconstruir do jeito dele, quebra com dor, mas restaura com mãos de Pai. Então, se hoje você está em um vale escuro, não se desespere. Confie, segure firme na mão de Deus e diga: "Eu não entendo, mas continuo." Sua dor não é em vão. Deus está escrevendo uma história em você, uma história que vai curar outros quando for contada. Uma história que vai inspirar quem hoje pensa em desistir, assim como você já pensou, mas decidiu continuar. Olhe para a sua dor com novos olhos, não como um fardo, mas como uma semente, porque tudo que Deus planta, Ele colhe, e Ele está plantando algo precioso em você agora. Talvez você ainda não veja, mas em breve vai entender. E quando chegar lá, vai olhar para trás e dizer: "Agora eu entendo, tudo fazia parte do plano." Não pare no meio do caminho. Não feche os olhos para o seu futuro só porque o presente está difícil. Se Deus está permitindo, é porque tem algo eterno sendo construído. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. E a sua história ainda vai emocionar o mundo. Tem dias que a gente sente como se tivesse corrido uma maratona, sem sair do lugar, como se todo o esforço fosse em vão, como se o mundo inteiro avançasse e você estivesse travado no mesmo ponto. E nessas horas a gente começa a se perguntar: será que vale a pena continuar? A resposta é clara: vale. Vale porque quem não desiste alcança lugares onde a maioria nunca chega. Você já percebeu como as maiores conquistas da vida não acontecem com os mais talentosos, mas com os que simplesmente recusaram parar? Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que tinham tudo para dar certo, mas desistiram no meio do caminho? E quantas, mesmo com todas as dificuldades, chegaram lá, porque não abriram mão? O mundo tenta nos convencer de que tudo tem que ser rápido, fácil, instantâneo, como se a vida fosse uma corrida de 100 metros. Mas não é. A vida real é uma maratona cheia de subidas e tropeços. O que importa mesmo não é quem chega primeiro, é quem não para,
Na Bíblia vemos um exemplo marcante disso: Davi. Ele não era o mais forte, nem o mais treinado. Era apenas um pastor de ovelhas, ignorado até pela própria família. Quando o profeta Samuel foi ungir o próximo rei de Israel, todos os irmãos de Davi foram apresentados, menos ele. E mesmo assim foi Davi quem Deus escolheu, porque Deus não olha essa aparência, Deus vê o coração. Davi enfrentou um gigante com uma funda e uma pedra. Mas o verdadeiro milagre ali foi a coragem de não se intimidar diante do impossível. E é aqui que você precisa refletir. Quantas vezes você já se paralisou diante dos seus gigantes? Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais, fraco demais, incapaz demais? E se ao invés de fugir, você encarasse de frente? Com a fé de Davi. O problema é que a gente cresce acreditando que coragem é ausência de medo. Mas não é. Coragem é agir apesar do medo. É levantar da cama mesmo quando o coração está pesado. É tentar de novo mesmo depois de falhar. É amar mesmo depois de ser ferido. É continuar mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Você já ouviu falar da Bethany Hamilton? Ela era uma surfista promissora, com um futuro brilhante. Aos 13 anos foi atacada por um tubarão e perdeu o braço esquerdo. O mundo inteiro achou que a carreira dela havia acabado, mas ela voltou a surfar. Se readaptou, treinou com dores e venceu campeonatos, com um braço só. Hoje Bethany é um exemplo de superação e fé. E sempre que perguntam como ela conseguiu, ela responde com um sorriso calmo: foi Deus. Agora imagine, e se ela tivesse desistido no hospital nos primeiros dias? E se ela tivesse acreditado que aquela perda era o fim? E você? O que tem te feito parar? A rejeição, a escassez, o medo do fracasso? Quantas coisas você deixou de viver por achar que não era capaz? Escuta bem, você não é o que as pessoas disseram. Você não é seus erros. Você não é os nãos que recebeu. Você é alguém que carrega uma promessa. E promessas de Deus não morrem, mesmo quando tudo parece estéril. Lembra de Abraão? Ele esperou por muitos anos por um filho. Já era idoso, sua esposa também. Tudo dizia que não ia acontecer. Mas mesmo assim ele creu. E por causa da sua fé, ele viu o impossível acontecer. Isso nos ensina que o tempo da espera não invalida o que Deus prometeu. Pensa em pessoas que estudam por muitos anos para concursos, fracassam várias vezes antes de conseguir. Casais tentam engravidar por muito tempo, mesmo após diagnósticos desanimadores. Empreendedores que quebram, recomeçam do zero e depois prosperam. Tudo isso por perseverança. Com autoridade na palavra movida por fé, eu te digo, não pare agora. Você pode estar cansado, ferido, confuso, mas está mais perto da vitória do que imagina. O inimigo ataca mais forte quando estamos quase chegando. O medo grita antes da conquista. É aí que você precisa resistir. Não existe colheita sem plantio, milagre sem fé, cruz sem ressurreição. Se parar agora, nunca saberá o que Deus preparou logo ali adiante. Se desistir hoje, perderá a vitória de amanhã. Então, durante os próximos 15 dias, escolha um objetivo que pensou em abandonar e insista. Pode ser estudar, orar, consertar algo, começar um projeto. Ore antes, agradeça ao fim e compartilhe com alguém. No final dos 15 dias vai perceber. O maior inimigo não era a circunstância, era o medo de continuar. Agora você sabe, quem não desiste vence, quem persiste transforma, quem permanece colhe. Levante a cabeça, respire fundo e vá de novo, porque o Deus que te chamou é o mesmo que te sustenta. Você não nasceu para parar no meio, mas para chegar onde ninguém acreditava que você conseguiria. Já se pegou perguntando até quando essa dor vai durar? Até quando essa fase difícil vai continuar? Mesmo mantendo a fé, existe aquele cansaço, a sensação de que o tempo passa e a vida está parada. É aí que muitos acreditam que Deus os esqueceu, mas a verdade é que há um tempo para tudo, inclusive para o sofrimento. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa frase não é apenas poética, é uma verdade que pode restaurar sua esperança. Se há um tempo determinado para tudo, sua dor também tem prazo de validade, não é eterna. Ela não acontece por acaso, há um propósito, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Pense em como uma gestação funciona. Durante 9 meses, uma vida se forma no silêncio e no escuro. A mãe sente dores, desconfortos, mudanças no corpo, e às vezes se pergunta se tudo está mesmo indo bem. Mas no tempo certo nasce algo novo. Assim é com a dor que você está vivendo, ela está gerando algo que ainda não apareceu, mas que vai nascer no tempo certo. O problema é que a gente tem pressa, quer que Deus se mova na velocidade do nosso desespero, mas Ele trabalha no ritmo do propósito. E propósito exige processo. Você talvez queira sair da luta hoje,
Mas já pensou que sair antes do tempo pode te fazer perder o que está sendo preparado? Às vezes, a bênção que você tanto espera só pode ser entregue a uma versão sua que ainda está em construção. E enquanto essa transformação não se completa, o tempo de espera continua. Talvez você esteja vivendo o que chamamos de tempo do silêncio de Deus. Esse tempo é difícil. É quando você ora e não escuta nada, pergunta e não vem resposta. Chora e parece que ninguém do céu te ouve, mas deixa eu te contar algo que muda tudo. No silêncio, Deus fala de outro jeito. Ele fala através da resistência que você nem sabe que tem, quando você segue em frente mesmo sem entender, quando você ainda consegue agradecer mesmo sem motivo aparente. O silêncio de Deus nunca é ausência, é um convite à maturidade. É como um professor que fica em silêncio durante a prova. Ele não saiu da sala, só precisa ver se você aprendeu. Você já teve a sensação de que ninguém entende o que está acontecendo com você? Já tentou explicar sua dor e sentiu que te julgavam por ainda estar sofrendo? Já ouviu alguém dizer que era só falta de fé, como se a sua luta fosse culpa sua? Mas Deus não te vê assim, Ele entende cada lágrima e cada tentativa de levantar. Ele não te cobra resultados imediatos. Ele te ama enquanto você está no processo. Te acolhe mesmo quando você se sente fraco, porque a graça dele é sustento para quem continua. Se você pudesse ouvir o que o céu diz a seu respeito hoje, talvez chorasse de alívio, porque Deus não está apontando os seus fracassos, Ele está contando os seus passos. Cada um deles, mesmo os mais lentos, e Ele está dizendo: eu ainda estou aqui, só mais um pouco, você vai entender. Você lembra da história de Lázaro, quando Jesus recebeu a notícia de que ele estava doente? Mas esperou, Lázaro morreu, as pessoas não entenderam. Mas Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. 4 dias depois, Lázaro foi ressuscitado. Jesus chegou depois da morte. Ele queria mostrar que mesmo quando tudo parece acabado, ainda tem a última palavra. Talvez algo dentro de você tenha morrido, um sonho, um plano, uma motivação. E você pensa: agora já era, mas Deus está dizendo: ainda não terminou. O tempo que parece de morte pode ser o tempo em que o milagre está sendo preparado. E quando você sair dessa fase, e você vai sair, não será a mesma pessoa. Vai ser alguém mais forte, mais maduro, mais sensível à voz de Deus. Porque o tempo da dor transforma, ensina, aprofunda. Veja o que aconteceu com Viola Davis. Hoje ela é uma das atrizes mais premiadas da história, aclamada e admirada. Mas cresceu em extrema pobreza, enfrentando humilhações, fome e rejeição. E ainda assim, Deus a sustentou até o propósito se cumprir. Em entrevistas, ela diz que sua infância foi tão difícil que doía lembrar, mas ela não deixou a dor parar sua caminhada. Ela usou tudo aquilo como combustível, esperou o tempo certo e ele chegou. Quantas pessoas você conhece que hoje estão colhendo frutos, mas que ninguém viu quando elas estavam sendo semeadas? Talvez hoje você esteja escondido como uma semente, solitário, subterrâneo, no escuro. Mas não se esqueça, toda semente plantada no tempo certo, com cuidado, com fé, floresce. Então eu te convido a parar agora e respirar fundo, fechar os olhos e sentir o ar entrando no seu corpo. Sinta que você ainda está aqui, que apesar de tudo você sobreviveu até hoje. E se chegou até aqui, por que desistir agora? Desafie-se nos próximos 30 dias a viver com paciência, sim, paciência. Ore todos os dias pedindo apenas isso: Senhor, me dá sabedoria para entender o teu tempo. Não apresse, não force, apenas confie. Anote num papel tudo o que parecer parado, tudo o que ainda não aconteceu e dia após dia vá entregando isso a Deus. Você vai se surpreender com o que pode acontecer quando a sua fé não exige pressa, mas aceita o processo. Você não está atrasado, você está sendo preparado e o que Deus tem para a sua vida não vai se perder. Vai chegar no tempo certo, no modo certo, no tempo de Deus. A sua espera não é um castigo, é uma incubadora de milagre. E quando o tempo chegar, tudo vai fazer sentido. Você só precisa continuar. Um passo de cada vez, com fé, com paciência, porque o Deus que prometeu nunca falhou.